Olá, sou Enki, estou muito feliz de ter você mais uma vez aqui comigo no canal Yoga Bhavani. Esse vídeo é uma continuidade da série Desmistificando, em que eu pego alguns conceitos da tradição espiritual de maneira geral e tiro um pouco do véu místico, esotérico que se coloca e que muitas vezes até deturpam o sentido original de algum desses conceitos. Então, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre um conceito da tradição do yoga que também é muito utilizado pelos espiritualistas de maneira geral, que é o conceito Dharana, que muitas vezes tem se traduzido simplesmente como concentração. Então eu gosto de pegar os termos em sânscrito, esses conceitos, e desmembrar cada uma das componentes das palavras, as suas raízes verbais, e começar a fazer então um aprofundamento do entendimento do que realmente o conceito está relacionado. Então já deixo claro aqui que eu não sou um especialista em sânscrito, que a minha relação com o sânscrito ela é puramente espiritual, sou autodidata, então aprendi algumas coisas, claro, por livros, tenho lembranças de algumas experiências que tive na Índia, algumas vidas passadas, mas essencialmente a minha experiência com o sânscrito ela é espiritual, ou seja, eu medito, eu me exponho, eu pego a palavra, faço a estruturação dela em termos de raízes verbais, e acabo me expondo ao que aquilo realmente queria dizer, qual é o sentido original ou mais profundo daquilo. Então eu acabo ficando um pouquinho quietinho, entrando um pouquinho na sintonia daquilo que o yoga realmente remete, e para além de atividade física, enfim, além de uma técnica de relaxamento, e acabo muitas vezes tendo respostas construídas pela meu próprio discernimento, e outras vezes oriundas de conversas que eu tenho com algumas entidades espirituais, algumas consciências que já não estão mais encarnadas, alguns seres desencarnados, alguns yogis de outrora também com que eu converso. Então, o background, o pano de fundo dos meus estudos com o sânscrito vem dessa ligação espiritual. Okay? Então não esperem uma tradução muito ortodoxa, ela é uma tradução, como eu estou aqui reforçando, com base nessa minha relação espiritual. Então vamos lá. O termo Dharana muitas vezes é traduzido aqui no Ocidente, na verdade no mundo de maneira geral, simplesmente como concentração. Mas quando você começa a observar os próprios conceitos derivados da tradição do yoga, a própria raiz da palavra em sânscrito, você começa a entender que Dharana não é bem concentração. Dharana é algo muito mais profundo, remete a algum outro estado de expressão da consciência que não a concentração em si. Ainda falando um pouco sobre o sânscrito, é importante deixar claro que o sânscrito, como eu disse, sendo uma ferramenta de tradução de sentimentos ou sensações espirituais, ela não dá para ser colocada estruturada de uma maneira gramatical puramente. Apesar de, no decorrer da história, o sânscrito ter sido preenchido com regras gramaticais, em que inclusive alguns desses linguistas antigos lá da Índia estruturaram alguns de uma forma e outros de outra forma, há algumas discrepâncias, na sua origem, o sânscrito ele simplesmente era uma ferramenta que os antigos sábios yogis criaram para expressar os seus estados mais profundos de experiência espiritual, os seus sentimentos mais profundos e verdadeiros. Então, na ânsia de querer compartilhar os estados profundos que eles sentiam nas suas experiências espirituais, essa linguagem que nós chamamos de sânscrito foi sendo desenvolvida. Talvez, na minha opinião, o maior, digamos assim, estruturador dessa linguagem sânscrita é um sábio indiano chamado Valmiki. Depois um dia eu gravo até um vídeo contando a história dele. Literalmente o nome dele é O que senta sobre o formigueiro, ou O que sentou sobre o formigueiro. Depois eu conto num outro vídeo a historinha dele. Então, para que a gente inicie a análise da palavra Dharana, é importante vocês entenderem que o sentido original da língua sânscrita vem dessa tentativa de traduzir em palavras sensações, sentimentos oriundas de experiências espirituais profundas, oriundas de percepções essenciais da própria expressão da consciência. Tá joia? Então, Dharana
partindo desse ponto, não é concentração em si. E como é que a gente então pode construir aqui uma possibilidade nova sobre o que seja dharana? Eu particularmente gosto de dividir a palavra, então eu dividi ela em 3 raízes: da, ra e na. A raiz da muitas vezes está associada ao princípio de mente, ao princípio do pensamento, quando você vai estudar linguisticamente. Mas, no seu aspecto mais profundo e espiritual, essa raiz da, ela está muito mais ligada a uma sustentação, a uma ideia de continuidade, no sentido de irradiação, e não no sentido de uma estabilidade que é, digamos, retentora, né? Você prende, você sustenta, fica firme e aquilo então fica, né, contido. Não, dharana é um princípio de sustentação, de continuidade, no que se refere a essa expansão, como uma irradiação. Daí também, espiritualmente, a gente associar esse princípio da a uma luz, ou a um princípio iluminador. Daí vem Buda, né? O iluminado. A raiz da, ela tem essa noção de irradiação. E aí é que a gente brinca um pouquinho aqui e se pergunta, por que então se diz de dar, né, como um princípio de mente, pensar, no sentido até mesmo da concentração? Porque existe, para os yogis, uma diferença entre o conceito de concentração e o conceito de atenção. A atenção remete a esse estado de irradiação, de uma clareza irradiadora, de uma sustentação irradiadora. Já a concentração não, a concentração confina. A concentração, ela elimina arestas para apresentar um foco, para apresentar um único caminho. Então, exemplos de concentração, a gente está cheio, essa questão do foco. E um exemplo que eu posso dar a vocês prático do que seria análogo ao estado de atenção é, por exemplo, você dirigir. Quando você está dirigindo, você presta atenção na velocidade do carro, na marcha que está o carro, você tem consciência dos carros que vêm, dos carros que vão, você observa a sua faixa. Então, você está completamente exteriorizado, ou seja, você irradia a sua clareza, você irradia aquilo que é, em essência, o que te conecta. Dá também tem essa ideia de conexão, de ligação, aquilo que te conecta com a luz, com o princípio consciente. Então, a primeira parte da palavra dharana está ligada, então, a essa sustentação irradiadora, que remete mais a um estado de atenção e não de concentração. A segunda raiz, é Ra. Ra, sim, está ligado a um princípio de iluminação. É a mesma raiz que forma a palavra Guru, por exemplo, que está ali contida, não que forma, mas está contida na palavra Guru. Então, Ra, Ru, remete a esse princípio de clarear, de tirar sombras, de trazer, então, lucidez. Então, o Guru é aquele que remove o que está escondido, obscuro. Ele tira esse véu do obscuro. Então, isso é o Guru. E esse princípio de remoção é porque tem uma luz, tem uma clareza, tem uma fonte contínua e estável de lucidez. Então, Da é a atenção. Ra é essa luz que irradia. E Na, a terceira raiz, ela remete a um estado de permeabilidade, remete a um estado de essência. Espiritualmente falando, muitas vezes esse Na está ligado até mesmo à respiração, prana. Na respiração, não no sentido do ato mecânico do ar entrar e sair, mas como sendo aquilo que expressa a sensação da vida, aquilo que é, então, que nos dá a sensação de existência. Então, esse Na é algo que é essencial, que é profundo, que é, digamos assim, inerente ou que permeia tudo e todos. Então, o que seria dharana?
seria uma atenção, seria uma capacidade de você projetar, irradiar clareza, clareza. E essa clareza irradiada, ela te mostra a possibilidade do essencial, te mostra o que está além da superfície, te dá a possibilidade de perceber algo mais concreto. Então, dentro da tradição do yoga, notadamente da tradição oriunda dos estudos dos sutras escritos pelo sábio Patanjali, né, a gente tem lá os 8 componentes do yoga, né, o tão famoso, né, Ashtanga Yoga, que são Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Então, Dharana é um desses 8 componentes que o Patanjali colocou como sendo essencial na construção na construção e principalmente na realização daquilo que nós chamamos de yoga. Então, Dharana não seria você concentrar, Dharana seria você construir nas experiências práticas do dia a dia um estado mais atento, um estado em que você consegue perceber clareza, lucidez nas suas relações e essa clareza, essa lucidez se manifestar com uma possibilidade de enxergar o que está mais profundo, enxergar o raso das nossas relações, enxergar o que é mais substancial. Tá? Não estou nem falando de perceber a contraparte energética, não é nada disso. É você realmente perceber o que é substancial, aquilo que realmente é válido na jornada espiritual ou na jornada humana de maneira geral. Então, Dharana é o conjunto desses princípios, ok? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo e nos encontramos em algum momento para falar mais sobre espiritualidade. Namastê!